Vai jogar? Bom, boa noite. O meu tema é um pouquinho diferente do que vocês têm ouvido, é mais direcionado para quem quer desenvolver uma aplicação, não é técnico, tá? Primeiro eu vou começar me apresentando em um contexto para chegar na apresentação. Então, meu nome é Paulo Vitor, sou economista, tenho 15 anos de experiência como gerente de produto e 10 anos como gerente de projeto. Eu passei por todas essas empresas que estão embaixo, do setor financeiro, videogame, e até pelo setor farmacêutico. Atualmente estou numa fábrica de software. Nos últimos 3 anos, eu tenho participado em muitas comunidades, trabalhos voluntários, onde eu tenho fazendo um trabalho de mentoria, onde eu tive a oportunidade de conhecer vários empresários e empresárias, onde eu senti essa dificuldade, por isso que eu resolvi fazer essa apresentação. Então, para isso, no meio desses empresários, eu conheci, basicamente, eu vou contar a história de um brasileiro, que eu coloquei o nome de Silva. Esse brasileiro é o típico empreendedor, ele se reuniu com vários amigos, tiveram uma ideia de montar uma startup. Aí, o que eles fizeram? Eles fizeram todo o ciclo, foi fazer um protótipo. Como ele é uma pessoa bem generosa, ele falou quais foram as ferramentas que ele utilizou para fazer o protótipo. Inclusive, ele falou que dá para fazer com PowerPoint até, quando você linka as telas. Eu vou passar um videozinho onde explica como que se faz um protótipo linkando as telas, é bem rápido, tá? Então, como que vocês podem ver, é bem simples. E, com base nesse protótipo, você pode fazer os testes AB. O que é isso? É você fazer um protótipo, fazer uma tela, fazer outra tela e ver qual é a melhor tela que tem mais aderência para a sua aplicação. Então, existem softwares específicos para estar fazendo isso. E também tem um outro software, eu não sei se vocês conhecem, que dá para gravar a tela, que eu vou apresentar agora também. Você pode estar gravando a tela. Screen recording of visitors on your website? Unlimited and free. SmartLook records the movement of every visitor on your website. See mouse movements of your visitors, where they clicked, what they filled into forms, and why they left your website. Get inspired by watching what your visitors do and improve your website in new, ingenious ways. Setup is super easy. In 2 minutes, you will be recording and have amazing insight. SmartLook works on all kinds of websites and shop platforms. Look at your website through your customer's eyes. Get started now. Então, aí o que o Silvia fez? Fez todo o teste AB, viu qual que é a página, ele estava todo preparado, validou a aplicação dele. E agora? Agora entra no tema. Como que ele passa isso para o programador? Porque ele teve uma ideia brilhante e ele sempre, como um brasileiro empreendedor, não tem um sócio programador, ele precisa buscar um programador. O que ele tem que fazer? Então, o que ele precisa saber antes de desenvolver a primeira aplicação dele? Ele precisa saber que ele tem que criar um projeto, estimar o prazo para saber quanto vai custar e definir uma política de governança. Então, basicamente, criar um projeto é escrever um escopo, definir a linguagem de programação, definir a arquitetura da aplicação e definir os roteiros de teste. Eu não vou estar falando nada técnico aqui, é puramente para conhecer, para quem está com uma startup, está tendo uma ideia. Tá? Então, basicamente, escrever um escopo, você tem 3 camadas. A camada conceitual é a camada do negócio, que eu tenho requisitos funcionais e não funcionais, onde são as regras de negócio e os requisitos. Então, isso eu estou definindo o meu processo da minha aplicação. Então, as regras de negócio elas se transformam em dados e os dados são gravados no banco de dados. Os requisitos de negócio, o programador transforma em funções, que transforma em módulos, junta o que é gravado no banco de dados com os módulos, e aí ele tem o seu sistema, a sua aplicação feita. Então, para isso,
eu vou falar de um framework que essas duas, a Ellen e a Mary, que são especialistas em requisitos, desenvolveram, que auxilia muito vocês escreverem o escopo do projeto. Isso é para quem não tem muita noção de como escrever um escopo de projeto que cai no entendimento do programador. Então, é chamado 7 dimensões de um produto, onde eu tenho ali o usuário, qual a interface que ele vai interagir, qual a ação que ele vai tomar, o que vai ser gravado no banco de dados, quais são as regras de negócio, aonde essa aplicação vai estar rodando, né, qual o ambiente que ela vai estar rodando e qual é a qualidade. Tá? Quem quiser saber mais, tem um link ali, vocês podem entrar, tem várias informações. Então, nessas 7 dimensões de produto, você pode ter os aspectos funcionais, que é o que o usuário faz, qual a ação que ele toma, o que é gravado no banco de dados e quais são as regras de negócio. E os requisitos não funcionais é a interface, o local que vai ser, né, o ambiente que vai ser rodado essa interface e quais são a qualidade da aplicação que você deseja. Então, basicamente, eu escrevi bem rápido, para o tempo ser curto, fiz um exemplo aqui para vocês entenderem. Vamos fazer que a função é uma tela de login. Então, a tela de login, eu vou ter, por exemplo, nesse exemplo, 3 tipos de usuário. Eu vou ter um administrador da minha ferramenta, que é um superadmin, eu vou ter o admin, eu vou ter um suporte, quer dizer, um perfil de suporte, e eu vou ter o usuário que vai interagir com essa interface. Então, como que eu estaria escrevendo? Eu vou falar que a tela de login deve possuir uma interface que possibilita o usuário logar utilizando o login do Facebook, por exemplo, alguma coisa mais moderna, tal. E aí eu escrevi linearmente. Aí como que eu faço? Eu transformo isso, eu viro esse escopo, ponho ele de pé, escrevendo uma user story. Então eu coloco assim: como usuário eu desejo que essa funcionalidade faça isso, que vai fazer o benefício. Então eu pego aquilo lá, coloco de pé e eu tenho um requisito que vai estar próprio para o programador entender. Então, com base nesse exercício, eu consigo especificar minha aplicação de uma forma que o programador possa entender. Então, eu não estou fazendo nada técnico, eu estou fazendo requisitos funcionais e não funcionais, justamente para o programador ter uma noção do que você está pedindo, numa linguagem que ele entenda e ele possa estimar. Então, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar falando para vocês o que é uma estrutura básica de um sistema, para ajudar vocês a especificar um sistema. Ele precisa ter uma parte de configurações, onde você tem parâmetros do sistema. O que é isso? Onde eu gravo logins e senhas para acessar banco de dados, para acessar o servidor. Então, para ele não chumbar no código dele, eu peço para ele criar uma tela de parâmetros, para facilitar. Se eu quiser mudar de servidor, quiser utilizar alguma API, alguma ferramenta acoplada, eu posso ter essa tela onde eu ponho parâmetros. A autenticação, eu posso usar uma ferramenta chamada OAuth, que é uma ferramenta que facilita você linkar com login de Facebook, LinkedIn, Google+. Eu posso ter uma tela de cadastros, telas transacionais, telas para guardar documentos e vídeos. E, no final, eu coloco um log do sistema, que é justamente para o quê? Para identificar algum problema que o meu sistema venha a ter. Então, nesse log, eu guardo todas as ações que foram realizadas no sistema. Então, essa estrutura básica ela é importante quando você descreve para o programador. Porque o programador, para ele, nada é óbvio. Tá? Não sei se tem programador aqui. O programador precisa ser orientado para saber o que você quer. Então, você tem que entender que um sistema básico, bem simples, tem essa estrutura. Então, baseado nisso, você orienta ele. Por mais que você não saiba tudo o que você quer, mas você já dá uma ideia para ele, aí ele pode contribuir. Você fala para o programador que vai contribuir. Como o Luciano falou, não tem que ter medo da ideia. Ninguém consegue roubar a ideia, porque é a execução que é a chave do negócio. Então, se você conseguir descrever isso para ele e executar, você vai ter uma grande chance de sucesso. Na lateral, eu coloquei o que um administrador teria que usar nessa plataforma. E, do outro lado, o que o cliente usaria pouco do que você está desenvolvendo, porque você tem que ter uma tela administrativa para administrar o sistema. Definir a linguagem de programação, eu falaria para você que tem uma startup que está começando agora, é escolher uma linguagem de programação mais fácil e escolher a linguagem de programação que tem mais profissionais. Por que isso? Porque é a sua primeira aplicação, você vai aprender e lá na frente, com certeza, você vai ter que reescrever ela. Então, se você gastar muito dinheiro agora, você talvez não tenha dinheiro lá na frente. Então, você fazendo o simples, você vai estar fazendo exercício, vai estar aprendendo e, principalmente, vai encontrar profissionais que
é uma grande dificuldade no mercado. Tá? Então, você fazendo isso, dependendo da região que você está, você tem profissionais para uma determinada linguagem, mais fácil, e outros. Né? Então, o que você tem que tomar cuidado? Aqui tem um blog que tem uma matéria muito interessante, que é o desenvolvimento orientado à modinha, que é você seguir o que está ocorrendo em termos de desenvolvimento, essa linguagem é melhor ou pior, etc. Nesse blog, ele dá uma orientação e quais os cuidados que você tem que ter para escolher isso. O que é uma linguagem de modinha? Essa é a curva hype, que é do Gartner, onde ele explica o seguinte, que quando você tem uma moda, ela atinge um pico, das expectativas são muito altas, e, de repente, num determinado momento, cai numa desilusão, onde todo mundo deixa de utilizar, ela já não é mais moda. Então, se você tem um risco, se você pega uma linguagem que ela está na moda, e, de repente, ela pode, do dia para a noite, cair na desilusão e não achar mais programador. E depois ela volta. E aí você fala, pô, o que aconteceu? Né? Então, você tem que entender que existe um ciclo. Por isso que é importante você pegar, principalmente quem está começando, pegar uma startup e escolher uma linguagem adequada, onde você tem profissionais, onde ela tem um nível de maturidade para você não jogar dinheiro fora. Aqui é um exemplo das tecnologias emergentes. Então, a gente tem aqui, só para vocês terem uma ideia, a realidade virtual agora está começando a ter uma maturidade. A realidade aumentada, a gente vê o Ikeda agora utilizando algumas coisas interessantes. Então, esse é um nível que ocorre das tecnologias. A gente percebe que tem a computação quântica vindo também. Então, eles estão com uma previsão de 10 anos para ela se consolidar. Então, aqui você tem uma ideia do que ocorre. E com as linguagens também segue o mesmo fluxo. Tá? Definir a arquitetura da aplicação, basicamente, essa é uma arquitetura tradicional, onde você tem o usuário interagindo com o front-end, que seria onde você tem uma camada que é de visualização. Essa camada de visualização é alimentada por servidores, que, por sua vez, consomem dados de um banco de dados. Essa é uma arquitetura convencional. Atualmente, o pessoal tem usado uma arquitetura de microserviços, onde você tem, hoje, você passa a ter uma área, um gateway de API, que você conecta todas as APIs, então você tem uma facilidade de usar serviços já prontos, então você não precisa ficar desenvolvendo uma coisa que alguém já desenvolveu, por exemplo, autenticação, alguma coisa assim, você já pode usar isso e já acoplar para facilitar o seu desenvolvimento e até economizar dinheiro. Então, você tem que realmente conversar com os programadores, entender pelo menos o básico, entender que existe uma questão de arquitetura, uma questão para estar conversando com o desenvolvedor e aí seguir o caminho. Quando você conversa com o desenvolvedor, ele pode ter ideias, mas ele tem que entender o todo, por isso que é importante escrever o escopo. Com o escopo, você pode chegar em definir o tipo de arquitetura que a sua aplicação vai precisar. Então, basicamente, é recomendado você ter 3 ambientes, que é um para o desenvolvimento, um para você testar e um para a produção. O que seria essa questão de testar? Vamos supor que, para ter uma ideia, não sei quem é engenheiro aqui. Quem é engenheiro aqui? Qual é o maior inimigo do engenheiro? É a água, né? Que ela vai achar um caminho para achar uma bolha no concreto para destruir tudo aquilo lá. Então, o que o seu usuário vai fazer? Ele vai pegar a sua aplicação, ele vai testar e vai tentar burlar de todas e qualquer forma ela. Então, você tem que testar muito bem. Então, você tem que ter um ambiente de teste, testar muito bem antes de ir para a produção. Tá? E, para isso, você tem que fazer um roteiro de testes. E esse roteiro de testes, você tem que deixar anotado o que é a descrição do cenário, qual é o resultado esperado do seu teste, entendeu? Ver qual foi o resultado obtido, ver se teve bug, anotar o bug que teve, deixar um registro desse teste. Por quê? Porque você vai acabar em um determinado momento, o usuário vai descobrir uma falha no seu sistema. Então, se você tiver isso registrado, você sabe aonde ocorreu esse problema e vai poder ter uma correção dele. Muito mais fácil você ter um histórico baseado nisso. Aí você, com base em tudo isso que eu te falei, você pode solicitar um desenvolvedor para estimar o prazo. Como que você faz isso? Você escreveu o seu escopo, você tem um capítulo em cada seu escopo, você cria uma lista e pede para o desenvolvedor colocar um tempo, quanto tempo ele demora, quantas horas ou dias ele demora. Então, você tem o escopo, seu escopo tem um capítulo, cada capítulo vai ser uma tarefa do desenvolvedor, e aí ele vai estimar as horas. Aí você multiplica as horas
pelo valor hora que ele está te cobrando, você tem uma ideia básica de quanto você vai gastar. Aí você acrescenta em torno de 30% a 50%, porque você vai gastar de testes também, você vai falar para ele fazer o teste. Não fala que você vai fazer, porque senão o desenvolvedor entrega... Desculpa aí, quem é desenvolvedor, mas você fala que ele que tem que fazer o teste. Depois você faz o seu, mas você tem que falar para ele fazer, que você não está prevendo teste, que ele tem que prever teste. Depois você vai gastar em torno de 30% do tempo do desenvolvimento para testar a aplicação do seu lado. Então, você tem que colocar isso também, que também tem um custo aí, talvez indireto, mas você tem que colocar em torno de 30%. Feito isso, você monta um cronograma, aí você vai saber quanto tempo vai demorar para você montar a sua aplicação. Então, você vai colocar, você pode usar um project, quem conhece, ou mesmo um Excel, para ter uma ideia aí de como que você vai estar fazendo. Então, a duração, início e término. E aí você vai... Aí é um ponto que eu acho que é muito importante, que todo mundo esquece, que é a política de governança da aplicação. É onde você vai manter a sua aplicação funcionando. E muitas pessoas esquecem, você tem que monitorar ela. Então, para fazer um monitoramento da aplicação, se os servidores estão funcionando ou não, existem algumas aplicações, muitas delas são gratuitas, algumas são baratinhas, em torno de $20 por mês, que você monitora se o servidor está ativo ou não. E ele dispara um alerta de e-mail para vocês, informando se caiu ou não aquele tipo de serviço. Então, dependendo da aplicação que você tem, é importante você ter esse monitoramento. Você vai poder ter que definir a política de atualização da aplicação. Por que isso? Você tem que testar antes de colocar a nova versão. Então, você tem que definir como você faz esse processo. E é importante documentar tudo que é testado, e aí você faz as evidências de teste, faz um fluxo de aprovação, acrescenta o pacote scripts que o programador fez para jogar para a produção. Então, você tem que ter isso muito bem descrito, muito bem documentado, porque se der um problema na aplicação e você tem isso documentado, isso não demora para fazer, tá? É bem simples. Você só vai descrever quais são as alterações que o programador fez, de repente fazer um fluxo de aprovação, colocar uma numeração, e aí você leva essas alterações para a produção. Com isso, vai te dar uma qualidade melhor na sua aplicação. Por que eu falo isso? Quando você tem poucos usuários, é tranquilo você fazer, se dá um problema ou outro. Agora, quando você tem milhares de usuários e você vai fazer uma alteração, você tem que saber o que está sendo feito, porque você está afetando vários usuários. E, por fim, é você fazer um gerenciamento de chamadas. Eu separei só um software para isso, que ele é gratuito, ele é chamado Redmine, onde você faz todo o gerenciamento de chamadas, que é, você vai registrar o que o usuário falou de bug no seu site, e isso você vai controlar com o desenvolvedor. Então, você passa a ter um histórico do que foi consertado e se existe uma recorrência em cima disso. E aí, por fim, com tudo isso que eu te falei, você consegue desenvolver a sua aplicação. E aí, você aqui é um site onde você pode buscar, foi até um site que é até interessante vocês entrarem, que é onde você busca programadores, e lá ele tem um espaço que ele vai fazendo algumas perguntas, e em um determinado momento ele pede para você fazer um upload do escopo, para ele poder precificar. Então, aqui, você pode ter uma ideia, basicamente, de quanto que vai custar a sua aplicação, enfim, ele te dá umas dicas bem interessantes nesse site. Por fim, colocando o que eu tenho que fazer. A ponta do iceberg é aquilo que eu falei que o Silva fez. Desenvolveu a ideia, desenvolveu o protótipo e validou o protótipo. Depois, o que ele tem que fazer, né, que geralmente não sabe? É criar um projeto, escrever o escopo do projeto, que é usar 7 dimensões de um produto, definir a linguagem de programação, definir a arquitetura, definir o roteiro de testes, estimar prazo. Isso é importante para você saber quanto vai custar, se você vai ter dinheiro ou não para a empreitada. E definir a política de governança. Por fim, você desenvolve a sua aplicação. E aí você lança, eu coloquei o barquinho na água, porque a água vai testar a sua aplicação. Isso eu posso afirmar, você pode ter até casos que o Uber fez uma promoção e esqueceu de testar uma coisa, que a pessoa desinstalava e instalava, ele conseguia continuar tendo a promoção. E o cara fez isso e eles levaram um belo de um prejuízo, porque um consegue e passa para o outro. Então, é importante testar
a sua aplicação bastante. Por fim, esses são os meus contatos. Certinho?